Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Deus. Hoje eu quero trazer um tema principalmente para as meninas, adolescentes que estão numa fase aí de oportunidade, que tem o tema O Perigo da Mente Influenciável, tá? Bom, o significado da palavra influenciar no dicionário: induzir alguém a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira ou a pensar de determinado modo. Hoje virou até profissão. Quem já viu aí que na internet tem as digitais influencers ou, em português, influenciadoras digitais. São pessoas que criam conteúdo para a internet com o intuito de atrair um público que se identifique com os assuntos abordados, e à medida que os seguidores vão aumentando, o poder de influência dessa pessoa também vai. Dessa forma, o criador do conteúdo passa a influenciar nas decisões de compra e comportamento de quem o acompanha. Pensa num canal aí do YouTube que você curte assistir, blog, algum amigo na rede social, um filme. Você já foi influenciada por eles? Exemplos de filme que influenciaram muitas garotas nos últimos meses. Wandinha. Quando lançou o filme da Wandinha, muitas meninas começaram a vestir roupa preta, usar aquelas trancinhas, né? Que a Wandinha usa, e a dançar, principalmente no TikTok, fazendo aquela dança do filme. Barbie. Quantas meninas também não começaram a vestir rosa, a ir de rosa, né, para assistir o filme Barbie. Vindo um pouco mais para o nosso dia a dia. Quem nunca pediu a opinião de uma amiga, de um familiar, antes de vestir uma roupa, assistir um filme, comprar alguma coisa? À medida que vamos crescendo, os assuntos vão mudando, mas continuamos sempre atrás de alguma indicação, um conselho, para tomarmos as melhores decisões e fazermos as melhores escolhas. Um exemplo que aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás, eu estava com um problema no trabalho e eu procurei me aconselhar com meu pai, que é uma pessoa que eu considero muito sábio. E graças a Deus eu ouvi o conselho dele e foi resolvido da melhor forma. Então, com quem eu devo me aconselhar? As pessoas mais velhas, elas têm mais experiência, têm mais bagagem, né? Mas não é só isso que a gente tem que considerar na hora de pedir um conselho. Nós precisamos pedir conselhos para pessoas que vão nos aproximar da vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida está aqui, na palavra dele. Então vamos lá. Por que às vezes sou influenciada ou me deixo influenciar? Para fazer parte ou ser aceita em um grupo? Medo de ser criticada pelos outros? Insegurança? Será? Não sei. Aí depois que a gente toma a decisão ainda pensa, será que eu fiz errado? Insegurança demais precisa ser tratada. E às vezes até com a ajuda de um profissional, de uma psicóloga. Mas vamos conversar algumas coisas aqui que podem ajudar. Eu sou uma pessoa insegura. Costumo dizer isso de uns tempos para cá, que na minha insegurança, Deus é a minha segurança. E as coisas têm mudado pelo poder do nosso Deus, né? E as nossas palavras têm poder. Abrindo um parênteses aqui, né? Declare palavras de bênção sobre a sua vida. Se alguém lançou alguma maldição sobre a sua vida, qualquer palavra, você é burra, você não é capaz, você não vai conseguir, cancela, não aceita, não toma posse. Toma posse de palavras boas, de bênção sobre a sua vida. Voltando, né, ao nosso assunto. Ter amigos, ser aceita, fazer parte, isso tudo é muito bom.
desde que não fira os princípios de Deus para mim, ou a minha identidade ou opinião própria. É disso que vamos falar um pouquinho agora. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo que conta uma historinha do velho, o menino e o burro. Trata-se de um avô que tinha um burrinho que ele queria vender e foi com o netinho para uma cidade próxima vender. Num primeiro momento, ele foi caminhando e alguém falou: poxa, um senhor de idade, né, podia subir ali e não ficar cansado. Aí ele foi, subiu, depois reclamaram, aí foi o netinho. Enfim, eu vou deixar o link aqui para vocês verem melhor. Tem diversas opiniões. Alguém vai achar que o netinho, tadinho, não podia caminhar aquilo tudo, tinha que subir no burrinho para descansar. Outros vão criticar, vão falar: esse senhor, coitadinho, ele podia estar indo no burro, e o netinho, olha só que falta de consideração, podia... E por fim, na historinha, vocês vão ver que por fim de tantas críticas diferentes, tantas opiniões diferentes, cataram o burro, botaram nas costas e levaram o burro. E foi motivo de chacota para um outro grupo de pessoas. Então, divergência de opiniões a gente vai ter e a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Por isso que o nosso principal não é agradar A ou B, porque isso nos frustraria. O nosso principal é agradar a Deus. Esse sim, nós temos que nos preocupar em agradar. Se está todo mundo usando determinada roupa, também tenho que usar? Se a nova moda é usar um entorpecente, droga nova, não faz mal eu usar? Tá todo mundo falando, tá todo mundo fazendo, não tem nada a ver. Será? Lá em 1 Tessalonicenses 5:21 vai falar assim: examinai tudo, retende o bem. Então, se tá todo mundo assistindo a série tal, seguindo os comportamentos, vestimentas, será que tem algum problema? Será que existe alguma intenção a mais dos idealizadores da série por detrás do conteúdo? Pode ser que sim. Então, por isso que a gente tem que examinar tudo, reter o que é bom. E se a gente acha que não tem ainda maturidade para examinar determinado conteúdo, se a gente acha que aquilo dali pode não estar compatível com a vontade de Deus para a nossa vida, é melhor não assistir. Reflita, avalie, não deixe qualquer conteúdo ditar o seu modo de viver. Queridas, o quão especial é a fase da vida que vocês estão e, ao mesmo tempo, uma fase que requer muito cuidado. É uma fase de oportunidades. Vocês têm uma vida inteira pela frente, mas muito cuidado, porque decisões tomadas sem muita maturidade, vocês estão começando a crescer, querer independência, sem muita vivência para tomar decisões, fazer escolhas. Cuidado. Por que eu não preciso me importar em ser aceita ou igual aos padrões desse mundo? Vestimenta, linguagem, ações, por causa do resultado em vida e depois da morte, a eternidade, que a gente pode passar com Deus ou sem Deus. Então, as nossas atitudes têm consequências, têm um resultado. Eu posso colher consequência das minhas atitudes. Eu posso colher consequência moral, emocional, espiritual e física. Lá em 2 Coríntios 11:3 vai falar: assim como a serpente enganou Eva, com conversinhas suaves. Esse é o primeiro texto da palavra de Deus, né? Quando Deus criou Adão e Eva, pediu para não comer do fruto do meio do jardim do conhecimento do bem e do mal.
Então a serpente, com aquela conversinha suave, enganou Eva e ela comeu. Então assim às vezes são as coisas que são apresentadas pra gente, com uma conversinha fiada, suave, parece que não tem nada a ver, mas a consequência depois vem. Confira os ensinos da palavra de Deus. Quem somos? Você sabe quem você é? Lá em Efésios 2, 10, 19 e 22, vai falar que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados para a morada de Deus no Espírito. Vocês podem ler todos os 3 versículos que eu falei, mas aqui eu só citei os principais. Feitura, então nós somos feitos por Deus para as boas obras, então a gente tem um propósito para as boas obras. Santos e da família de Deus, somos separadas, não somos, do todo. Nós somos santos, separados da família de Deus, edificados para a morada. O Espírito Santo de Deus quer morar no nosso coração. Mas aí a gente tem que abrir o nosso coração para ele morar. Então, como deve ser a minha maneira de agir? Nós vamos encontrar lá em Efésios 4, 25 até o 5, 7. Deixai a mentira, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, não furte, trabalhe, reparta com o necessitado, não fale palavrão, mas palavras que edifiquem, não entristeçam o Espírito Santo. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada do meio de vocês. Sejam benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, andai em amor. Nenhum fornicador, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino dos céus. Ninguém vos engane com palavras vãs. E lá no versículo 17, não sejais sem juízo, mas procurem entender o que o Espírito de Deus quer que façam. Então, querer ser popular, querer ficar bem na fita com as pessoas, às vezes conflita com a palavra de Deus. Evite conteúdos que levam você a viver de forma que desagrada a Deus e deixe-se influenciar pela palavra de Deus. Inclua boas referências que irão influenciar você de forma positiva, principalmente a palavra de Deus. Em Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E seja influenciadora, para que outras meninas, outras pessoas tenham o privilégio de colher bons resultados, tanto nessa vida quanto na vindoura, na maravilhosa presença do único Deus. Então, eu queria finalizar aqui trazendo uns dados de uma pesquisa da CBE, estudo da CBE, depois eu deixo o link aqui também, descobriu que as pessoas que se envolvem com a leitura das escrituras, lendo ou ouvindo, que hoje a gente ainda tem esse benefício, né? A gente pode colocar o áudio no nosso celular, 4 ou mais vezes por semana tem muito menos probabilidade de se envolver nos comportamentos mundanos e pecaminosos. Quanto menos provável, olha a pesquisa. Sentimento de solidão cai 30%. Problemas com a raiva caem 32%. Amargura